Nós vamos aqui começar explicando para vocês que o titular de dados precisa ter um direito de acesso facilitado. O que é que isso significa? Olha, quando ele abrir o seu site, ele abrir a sua página, ele tiver uma interação com você, ele precisa facilmente localizar um local aonde ele possa exercer os direitos dele como titular. Então toda empresa precisa ir lá e criar esse espacinho dentro da sua página virtual para que o titular possa ter essa interação com respeito à questão da privacidade. Todas as informações precisam ser disponibilizadas de uma forma clara, adequada e ostensiva. Não tente falar em juridiquês com titular de dados, não tente criar palavras difíceis, não tente criar linhas pequenas, coisas escusas. Fale de uma maneira clara, fluida, de modo que a pessoa consiga entender. O titular tem o direito de saber, olha, se algum dia você coletou o dado dele para fazer qualquer operação, inclusive uma operação de marketing, o envio de uma promoção, alguma coisa que não dependa de uma relação contratual, ele tem o direito de saber que dados dele a empresa está processando. Então, é preciso facilitar esse acesso aos dados pessoais e a tudo aquilo que a empresa detém. E para cumprir tudo isso, o artigo 9º ele fala sobre alguns requisitos que precisam ser explicitados para o titular de dados. Então é preciso informar para ele a finalidade específica do tratamento, ou seja, olha, eu vou pegar o seu dado para tal coisa, para fazer tal situação, tal operação, compartilhar com tal pessoa, ou seja, limitar bem a finalidade do que a gente está fazendo naquela operação de tratamento. A forma e a duração do tratamento, respeitando o segredo comercial e industrial. Teve um processo judicial do Uber. Nesse processo judicial, eu não lembro agora qual foi a razão, se foi por uma questão de vínculo empregatício ou por questão de viés no algoritmo, eu não lembro qual foi o motivo, mas eu lembro que a pessoa pedia que o Uber abrisse o código-fonte do Uber. E assim, o que é o código-fonte? É a espinha dorsal da empresa, é o segredo dela, né? É do que ela vive. E é óbvio que um pedido como esse foi indeferido, inclusive num processo judicial, porque ninguém vai obrigar uma empresa a abrir o código-fonte da sua operação, assim como ninguém vai obrigar a Coca-Cola a explicar qual que é a fórmula mágica com a qual ela criou a empresa dela. Ninguém vai obrigar um birô de crédito a mostrar como é feito um cálculo específico de um algoritmo que calcula um rating lá de crédito. Veja, essas coisas que dizem respeito a o porquê que a empresa tem lucro, elas são o segredo comercial e industrial. Eu quero saber qual que é a patente, eu quero ver como é que é produzido o carro da Tesla. Não existe isso. Essas coisas elas são protegidas para que as empresas possam operar. A empresa ela está ali existente para ter um lucro, para ter uma finalidade onde os sócios da empresa obtenham uma receita, e essas coisas do segredo industrial e comercial, eles sempre serão respeitados, senão nós vamos acabar com a atividade produtiva, e não é esse, né, como eu sempre falo, o intuito das leis de privacidade. Então, é claro que nós vamos informar o titular de dados sobre o tratamento em si dos dados, a forma, a duração, a finalidade, todas as coisas que permeiam a questão do tratamento de dados, mas nós temos que respeitar o segredo industrial e comercial. Esse aí, a tendência é ele sempre ser respeitado. O controlador precisa ser identificado, que é um CNPJ, uma empresa ou um órgão lá, tá? Teve muita confusão, gente, sobre quem é o controlador. Teve alguns órgãos públicos que quiseram nomear alguns servidores públicos como controlador. Não é isso. O controlador é a empresa ou o órgão, a instituição lá, o CNPJ, a figura jurídica que está recebendo o seu dado. E lembrando, quem que é o controlador? O camarada que toma decisões a respeito do seu dado. Ele decide o que ele vai fazer com o dado que você enviou, decide como vai fazer o tratamento, decide com quem vai fazer o compartilhamento. Esse camarada, que é uma instituição jurídica, é o controlador. Informações de uso compartilhado e finalidade. Lembra? Vou compartilhar com meus terceiros para que você receba um cartão, um e-mail marketing, uma correspondência. Tudo isso precisa ser direitinho explicado para o titular de dados. As responsabilidades dos agentes de tratamento. Quem são os agentes de tratamento? Controlador, operador e suboperador. Vamos lembrar, então, o controlador recebe e toma decisões, o operador realiza atividades em nome do controlador, como a emissora do cartão de crédito, e o suboperador, que veio naquela novíssima regulamentação lá da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ainda faz algum outro serviço para o operador, como, por exemplo, o courrier lá do envio do cartão de crédito. Toda essa cadeia precisa ser explicada de maneira clara para o titular de dados.